Isso, mãe. Sua benção, obrigada. Tá com som. A bichinha tá aí, ó. Então, boa noite a todos. Vamos embora dar início. Meu mundo negro. Por onde eu começo, gente? Do início, né? A pessoa nasceu com 2 anos e 11 meses. A pessoa perde o pai, né? E aí, como minha mãe conta e diz, tudo tranquilo. Ela não chorou, ela não gritou, ela não perguntou, tava tudo ok para ela e tudo bem. Vambora, segue a vida. Minha mãe lá estribuchando, porque tinha que carregar, né? 2 filhas sozinha, essa é a linda história. E assim se foi, nós somos, né? As 2 filhas, eu e minha irmã. E ela deu conta muito bem. Depois, né, um dia eu vou sentar com ela e falar para ela que foi ela que escolheu essa situação, mas enfim, vamos embora. E com 14 anos, depois de viver esse tempo todo aí revoltada com Deus, a pessoa começa com uma determinada dor de cabeça. Primeiro ela teve uma crise, foi parar no pronto-socorro achando que ia morrer. Depois, aos pouquinhos, foi começando... Corria um fiozinho aqui, outro ali, outro aqui, enfim. Instalou-se uma dor de cabeça. Isso tem 34 anos, 34. E na época, o que acontecia? Não se tinha muito especialista, não se falava muito em dor de cabeça. E isso é um dos itens que eu gosto de frisar, porque assim, até o dia de hoje, quando você fala em dor, principalmente em dor de cabeça, há uma certa discriminação até mesmo dos profissionais da saúde. Ah, porque dor de cabeça é só uma dorzinha de cabeça, ou então é coisa da mente, tem que tratar com um psicólogo e tal. Mas enfim, não era nada disso. Realmente existia uma dor de cabeça. Quando eu cheguei para me tratar num especialista, já havia uma sequela muito grande, enfim. Eu virei um ratinho de laboratório dele. De 2 em 2 meses eu ia à consulta, de 2 em 2 meses ele trocava a medicação. Enfim, tentava de tudo e nada acontecia. Vamos voltar no tempo? Volta lá atrás, a Márcia com 14 anos, sentindo dor de cabeça. Virei uma pessoa antipática, virei uma pessoa, isso aos olhos de todos, ninguém sabia que o motivo de eu estar lá dentro do quarto não querendo olhar para a cara de ninguém era uma dor insuportável. Ainda que minha mãe falasse, quem iria acreditar que aquilo era uma dor insuportável? Até porque, se nem a medicina acredita, porque eu, né, que sou visita, vou ter que engolir essa criança lá dentro do quarto sem querer falar com ninguém. E assim era com a família, com os amigos e com todo mundo. Vamos para a rua brincar. Não, eu ficava sentada olhando. E eu me lembro exatamente dos 14 anos de idade, onde eu estava sentada na calçada, todo mundo brincando, e eu me perguntei, meu Deus, por que eu passo por isso? O que foi que eu fiz para merecer isso? Tanta dor e sofrimento. Minha mãe e minha irmã estão aí na live e vão recordar, e era uma coisa recorrente que eu fazia, era amarrar a cabeça com um pano tão apertado para que eu pudesse sobreviver àquela dor. Não tinha como mensurar, e até hoje não tem como mensurar a dor, porque cada um vai ter a dor de um tipo. E o que acontecia comigo? Eu não tinha explicação para aquilo. Eu fazia todos os exames na tentativa de que me dissessem o que estava acontecendo comigo, qual era o motivo. Quantas ultrassonografias, eletrocefalograma, entrava naquele buraco lá para fazer... qual é o outro nome do mais poderoso aí? Porque foram aumentando a quantidade de exames, foi ficando mais aprimorado e tudo aquilo, e
cada vez mais pessoas falando sobre dor, mas enfim, a dor continuava ali. E aí hoje eu me deparo com uma realidade aonde eu consigo entender a dor. Mas vamos voltar um pouquinho novamente lá atrás. Essa garota de 14 anos, ela conseguiu ainda assim terminar o antigo ensino médio dela, né? Com muito esforço, muita tentativa, muitas idas e voltas, onde as pessoas se mantinham, né, meio que apostos, porque a qualquer momento a Márcia poderia precisar para poder voltar, né, para casa, porque até então ela a qualquer momento passaria mal. E isso tornou-se uma coisa recorrente. Ela conseguiu terminar e aí ela começou a namorar e casou. Nessa que ela casa, o que ela faz? A bonita engravida. Aí foi o cão. A dor virou... porque assim, muitas pessoas, né, até hoje tem vertentes que dizem que durante a gravidez, a dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, diminui durante o período da gravidez. Comigo sempre dava tudo ao contrário e tudo errado. Então o questionamento era: o que eu fiz a Deus para merecer tanta dor? Eu já não sabia mais o que fazer para melhorar. Remédio não dava jeito, religião não dava jeito. E eu ficava, meu Deus, o que é isso? E eu comecei a buscar respostas. Em uma dessas respostas, eu dou de encontro com uma ideia espiritualista que me dizia que você deve ter feito algo muito ruim no passado para hoje estar passando por essa situação. Falei, putz, então não tem como resolver. Eu não vou ter como voltar. Eu não vou ter como ir lá resolver a cagada que eu fiz para hoje estar passando por essa situação. Enfim, essa, né, explicação não me convenceu. Eu precisava de algo a mais. E eu nunca parei. Esse é, assim, o que me motiva até hoje, em todas as coisas que eu faço, é que eu sou determinada. E eu aprendi a ser determinada com essa dor. E eu continuei em busca de explicações, porque as explicações não chegavam, era só castigo. E aí começo a fazer cursos de terapias alternativas para poder melhorar. Meu netinho tá aí? Para poder melhorar, né? Até então a medicina tradicional não me trouxe nenhum resultado. Eu só me sentia bem quando eu tomava o Izepam da vida, o Lexotan, Clonazepam, Diazepam, onde eu conseguia um relaxamento e conseguia melhorar. E aí, né, encontro várias terapias alternativas, todas elas, e eu comecei a gostar muito daquele mundo. Tudo que era novo para mim sempre foi muito bom. Mas para que vocês tenham ideia, as terapias alternativas faziam efeito com os outros. Eu atendia e comigo não funcionava. Falei, não é possível isso, gente. Várias vezes me deu vontade de queimar todas as apostilas, porque eu faço curso desde 2008. A vontade era jogar tudo aquilo no lixo, porque eu já não sabia mais por que funciona com as outras pessoas, o que eu fiz para Deus. Simplesmente eu só posso ter jogado pedra na cruz, ter andado de skate lá na tábua dos 10 mandamentos, porque não fazia sentido tudo aquilo que eu passava, eu não arrumava nenhuma explicação. Até que, quase 2 anos atrás, porque eu não larguei. Até então eu tinha vontade, eu tinha um ímpeto de parar, mas como eu via que as outras pessoas estavam tendo resultado com o meu trabalho, eu falei, não é possível. Uma hora eu vou encontrar uma terapia que me dê uma resposta para tudo isso que eu estou passando. Encontrei a hipnose clínica. O que a hipnose clínica fez por você, Márcia? Ela me fez aprender a controlar a dor. Ok, agora eu sei controlar a dor. E o motivo dessa dor?
eu continuo pagando aquele inconsciente coletivo que a gente carrega, que diz, que eu anotei, Gênesis 3.13, eu acho, capítulo 3, versículo 13. Eva, eu vou resumir do meu jeito, tá, gente? Porque eu não gravei exatamente. Eva foi punida por ter comido, né, a maçã que era tida como algo proibido. Então, desde lá de Gênesis, do Antigo Testamento, se tem a crença de que quando eu faço algo errado, eu sou punida. E aí você fica assim, nossa senhora, no mínimo, nasci negra, devo ter sido o quê? Uma escrava rebelde. No mínimo colocar em mim, igual colocaram lá naquela escrava Anastácia, aquele negócio de ferro na cabeça, e reencarnei com todas aquelas identificações. Só pode ter sido essa a explicação. Mas então, não era só Eva. Aí vem Jesus. Jesus veio expiar todos os pecados do mundo, sofrer igual o cão para que você pudesse, que eu digo todos nós, né, sermos salvos. Então, entende-se, né, pela religião católica, cristianismo, que quanto mais sofrimento, boa noite, Jane, quanto mais sofrimento, mais perto do divino eu me encontro, mais perto de ser salvo eu me encontro. Eu não quero ser salvo, eu quero ir para o inferno, pelo amor de Deus, mas me tira essa dor. Era isso. Isso que eu rogava, porque não tinha como mais conviver com aquilo. E depois da hipnose foi assim, foi um encontro de coisas assim, onde tudo ficou muito em conexão. Parecia que tinha chegado realmente a hora, até porque eu não havia desistido, como eu falei para vocês. E é uma coisa que eu falo para vocês todos, nunca desistam de nada na vida de vocês, porque se hoje eu estou aqui é porque eu não desisti. Logo depois da hipnose clínica, onde eu aprendi a controlar a dor, sem justificativa nenhuma, lá você só aprende a controlar a dor, eu encontrei uma mentora aonde me dizia que não existe castigo, não existe pecado. Eu falei, isso tá começando a ficar legal, tá ficando interessante. Até então, eu tinha meio que uma coisa assim com Deus, sabe? Vê se você entende, ele é bom demais, no caso vocês todos que estão me assistindo. Ele é justo, ele faz tudo de bom, mas que inferno comigo. Ele fez isso. Minha mãe olhava para mim e eu falava, mãe, deixa, tá tudo bem. Quando chegar lá em cima eu me entendo com ele. Porque alguma coisa de errado aconteceu. Pode ter sido até mesmo na hora da fabricação. Eu devo ter saído, né, errado. A forma lá não estava muito boa. Gente, conhecer esse mundo dessa espiritualidade que ninguém prova se é certo ou se é errado, aonde me diz que não sou eu que tenho um espírito, mas é um espírito que me tem. E que esse espírito escolheu passar por uma determinada experiência. E que esse espírito não faz parte desse planeta Terra no sentido de que ele não está condicionado a essas leis aqui. Quem está condicionado a esse sofrimento, a essas leis, boa noite, primo, é apenas a minha carne, a minha matéria. Eu não fiz nada de errado para estar pagando por alguma coisa. Porque sabe o que acontece? A gente tem um ciclo vicioso. Se eu entendi naquela época, quando eu comecei com a dor, que eu estava pagando por alguma coisa, o que acontece é que esse pensamento vai crescendo, vai se estruturando e cada vez mais eu fico me sentindo culpada por algo que eu desconheço e começo realmente a crescer essa situação. Tudo vai girando em torno de, Márcia, você fez alguma coisa e é por isso que você está pagando. Você fez sim algo e hoje você está pagando. E era isso que a espiritualidade que eu tinha me dizia, só que eu não me conformei. Eu fui em busca, eu fui atrás. E aí
Até hoje, ninguém me disse se tem certo ou se é errado em questão de religião. E hoje eu não sigo mais religião. A única coisa que eu tenho é espiritualidade e amor no meu coração e um Deus que é divino, que ama todo mundo e que não tem a questão do você tá pagando, você tá sendo punido. Não, eu não estou sendo punida. A dor de cabeça que eu senti durante anos não foi punição, foi por escolha de um espírito que me tem passar por essa experiência que hoje eu agradeço muito aqui, na presença de todos vocês. E digo para vocês, ter esse conhecimento me trouxe uma paz de espírito e conseguiu me tirar até mesmo da situação de onde eu me encontrava. Porque simplesmente eu me colocava no lugar da vítima, da pobre coitada que estava sendo penalizada por um Deus que todo mundo dizia que era bom. Que Deus é esse que é bom? Que Deus é esse que é bom? Meu Deus do céu! Eu prefiro parar no inferno, mas não crer nesse Deus. E hoje eu conheço realmente, sem falar de religião, mas falando de espiritualidade, alguém que não me pune, alguém que não me condena porque ele não tem certo e errado, simplesmente é causa e consequência a partir de um ponto de vista onde eu crio a minha realidade, a partir das minhas percepções, a partir de tudo aquilo que eu tenho como verdade dentro do meu ser. Quando eu mudo as minhas informações, quando eu mudo o meu banco de dados, que é o meu subconsciente, que tem tudo registrado, a minha vida muda. E foi o que aconteceu comigo. E olha como eu sou uma pessoa que hoje tem que ter muita gratidão. Porque além da hipnose clínica, além dessa espiritualidade que tem um ponto de vista muito diferente, que eu vou estar falando lá no workshop de sábado, com muito mais detalhes, vocês vão poder entender na profundidade, eu conheci também a nova medicina germânica. Aí meu mundo simplesmente deixou de ser um mundo negro para ser um mundo cor-de-rosa. E é engraçado que só hoje eu falando aqui, agora me caiu a ficha. Eu realmente, assim, tudo meu era amarelo. E de um tempo pra cá, tudo meu foi ficando cor-de-rosa. Passei até minha garrafinha, telefone, garrafa. Aqui atrás também tem algumas coisas rosas. A bolsinha. E realmente meu mundo conseguiu ficar cor-de-rosa. Realmente eu consegui viver a vida que eu merecia viver. Eu não estava sendo mais punida. A medicina germânica me disse que eu havia passado por um conflito intelectual. E isso fez todo sentido para mim. O que foi um conflito intelectual, Márcia? Um conflito intelectual é quando eu quero resolver tudo do meu jeito. É quando eu quero resolver tudo dentro da minha cabeça. Eu sou uma pessoa totalmente racional, mental. Nunca estou satisfeita com nada no sentido de que eu sempre tenho que dar o melhor e tenho que resolver o problema de tudo e de todos. Esse foi o conflito que eu vivi. E por isso eu exijo demais da minha cabeça. E foi aí que eu comecei a entender o motivo e o porquê pelo qual eu sentia tanta dor. Eu precisava simplesmente ter um cabeção para resolver o problema da minha mãe, para resolver o problema da minha irmã, para resolver os meus problemas e resolver o problema de toda a família. Simplesmente eu me achava hiper mega poderosa. Quando minha irmã passou mal, que foi operada, simplesmente eu me achava uma deusa. Porque eu considerei que se eu saísse de perto dela, ela iria morrer. Olha como eu diminuí a minha irmã e me coloquei superior a ela. Eu ainda não tinha essas informações que eu tenho hoje. E hoje eu digo para vocês, somos todos iguais. Não vamos salvar vidas de ninguém. Somos todos filhos do mesmo Pai, na mesma igualdade. Ainda que eu não tivesse ficado do lado dela, ela teria sobrevivido se tivesse que viver. Pois é assim que hoje eu creio. Cada um vai acreditar naquilo que quiser, porque somos livres e é por isso que estamos aqui, para experienciar vidas maravilhosas, cada um com a sua experiência, cada um com o seu pensamento. E o que eu digo para vocês hoje é que a medicina germânica
ela traz para mim um entendimento de tudo que eu passei, que me deixa assim muito empolgada. Esses dias eu coloquei um vídeo lá no grupo do WhatsApp falando exatamente sobre isso, porque a gente vivia nas mãos de algumas informações onde nos colocavam dependentes de médicos e de explicações que talvez não fossem questionadas. Por quê? A gente tem eles como autoridade. Quando eu tenho uma medicina que dá o poder à pessoa de se olhar, de se entender, saber o que está acontecendo com ela e sair daquela situação, aí eu quebro um paradigma. E faz anos que a medicina tradicional vem batendo na mesma tecla de tratar só de doença. E a medicina germânica, ela trata de gente. E é isso que eu amo, cuidar de gente. É muito interessante, gente, nesse sentido de que você tem como, sim, cuidar de você a partir de um entendimento que tudo isso que acontece com o nosso corpo é vivido através de impacto de grandes emoções. Por isso, a minha proposta para vocês é: aprendam a se conhecer, aprendam a identificar as emoções que vocês estão vivendo, aprendam a ter conexão com o corpo de vocês. O que é uma doença no corpo aos olhos da medicina germânica? Outra coisa que eu vou falar antes de que isso venha a ser levantado, a lebre. Eu não estou aqui para falar mal da medicina tradicional. Eu me consulto, eu sou paciente lá dentro do consultório. Aqui do lado de fora, eu sou ativa, eu mando na minha saúde, sou eu quem condiciono o meu corpo. Mas em determinados momentos a gente sabe disso, por exemplo, como a minha irmã, que chegou num nível onde precisava ser operada. É a medicina tradicional, sim. Deixa eu ver, meu filho que teve que operar o apêndice, de repente, e isso sim vai usar a medicina quando a minha pressão está lá em cima e que eu não consigo voltar a um estado normal, porque a minha pressão sobe quando? Toda vez que a minha pressão sobe, a minha glicose, a minha pupila dilata, isso é uma memória do instinto. Eu tenho uma memória instintiva que faz que toda vez que algo vem de frente, aonde eu tenho que enfrentar, a minha pupila vai dilatar, o meu açúcar vai subir e a minha pressão também. Quando eu tenho esses elementos, cortisol, estresse, tudo isso junto, se eu for fazer a verificação da minha pressão e da minha glicose nesse momento, vai estar alta. É claro, é normal, era o que acontecia com os animais quando se viam mediante a um perigo, a um animal, no caso, maior do que eles, onde eles tinham que enfrentar, fugir ou paralisar. Então, assim, o que eu quero deixar de conhecimento para vocês é que nós temos sim autoridade sobre o nosso corpo. Assumam a responsabilidade de vocês perante a saúde de vocês, dormir bem, comer bem, fazer atividade física, tudo isso colabora para que a gente possa sim ter essa saúde que a gente deseja. O nosso corpo, ele fala, sim, ele fala, mas ele cansa, tem uma hora que ele não vai dar mais sinal. E aí é a hora que você realmente vai ter que partir para dentro de um hospital, porque já pode ser tarde. Porque aquele sentimento que vinha gritando e que você não solucionou, ele simplesmente agora ele não está dando mais sinal. Ele já está explodindo no seu corpo e você tem que correr, porque senão não dá tempo. Mas hoje, aqui falando desse mundo negro que passou a ser o meu mundo cor-de-rosa, tiveram algumas coisas que foram muito importantes que eu gostaria que vocês mas prestassem muita atenção e levassem para a vida de vocês. Eu tive que passar mais de 30 anos da minha vida esperando para que isso tudo acontecesse. E hoje, por conta disso, eu carrego algumas sequelas. E o que eu quero dizer para vocês é:
procurem, aprendam a se conhecer, escutem o corpo de vocês, tenham essa conexão, estejam abertos, todos vocês, a novas informações, porque tem sim outras ideias, tem sim como acreditar em uma vida diferente, tem sim como você confiar de uma forma em que o seu corpo, em que a sua mente possa funcionar totalmente em harmonia e você conduzir a sua vida de uma forma tão maravilhosa, tão espetacular, que hoje me coloca aqui, muito feliz em estar compartilhando com vocês tudo isso. No sábado a gente vai ter um workshop onde a gente vai falar principalmente da medicina germânica e de como eu trato a partir da medicina germânica, certo? Porque quando a gente identifica o conflito, a gente consegue fazer algumas terapias. E uma dessas terapias é a hipnose clínica. E o que eu vou estar oferecendo nesse workshop gratuito? Gente, eu não vou estar fazendo cursinho para fazer propaganda de mim, não. Eu vou estar realmente entregando conteúdo, porque eu sim sei muita coisa e posso sim entregar para vocês muito conhecimento. Nesse workshop gratuito, vocês vão conhecer como é que funciona o atendimento, porque até hoje eu sei que muitos de vocês têm muita curiosidade em querer saber. Quando você me traz para mim, por exemplo, um problema no fígado, a primeira questão que eu vou levantar com você é se você está com algum problema financeiro. Ou se você está com algum problema nos rins. Mas como é que você tem essas teorias, Márcia? Não são são teorias, mas não são hipóteses. São coisas que estão escritas, são coisas que foram pesquisadas por Dr. Hammer durante anos, para entender que quando eu tenho um distanciamento de uma pessoa, eu posso criar um problema de pele. Vamos dizer que a gente tenha uma mãe que perdeu um filho. Essa mãe, ela pode ter um problema na pele, porque ela perdeu o contato com esse filho. Essa mãe pode criar um câncer no seio, porque ela entende que ela precisa fabricar mais leite para poder repor a necessidade que eu preciso gerar mais leite para que eu supra uma necessidade que aconteceu. Eu vou explicar melhor, que ficou um tanto meio que complicado. O meu corpo, quando eu perco um filho, ele entende que tem uma falta. Quando ele entende que tem uma falta, ele vai fabricar mais leite. É como se ele entendesse que tivesse um outro filho ali. É como se ele entendesse que agora ele vai poder suprir a necessidade da carência dentro de mim, eu fabricando mais leite, amamentando um outro filho. Assim como eu posso também ter um câncer no útero, porque esse câncer é como se eu estivesse gerando, acho que agora vai ficar mais claro para vocês, um outro filho. Um outro filho, sim. Eu criar massa, câncer. Criei massa. É como se eu estivesse gerando um novo filho. A natureza, ela é simplesmente... eu não posso usar nem a palavra criativa, ela é perfeita. E aí, nós, aqui, seres humanos, estamos no contexto, fazendo parte do todo, inclusive da natureza, certo? Quando eu perco um filho, o meu instinto diz que eu tenho que repor esse filho, que eu tenho que colocar outro no lugar. E aí o que acontece? Eu começo a fabricar mais células para que esse filho possa ser colocado novamente para mim. Para que eu tenha a sensação de que eu estou gerando outro filho. Mas se isso é consciente? Não. Simplesmente é o meu corpo tendo uma reação biológica. É uma diferença muito grande que a gente deve entender, que é reação psicológica. Levei um susto, fiquei assustada e levei aquele impacto.
a reação biológica do meu corpo é completamente diferente da reação psicológica. Reação biológica, meu corpo reage de maneira a suprir uma necessidade. Reação psicológica, eu vou ficar com o meu emocional abalado. Entenderam? Deu para ficar um pouquinho mais claro? Mas se não conseguiu entender hoje na minha explicação, no workshop a gente vai ficar lá algumas horas onde isso vai conseguir, assim, eu vou conseguir esclarecer de uma forma muito melhor. Eu vou conseguir dizer para vocês o porquê de determinada doença, enfermidade, programa especial criado pelo corpo para suprir uma necessidade na pele quando eu perco o contato. Uma necessidade de fazer com que eu tenha uma lesão no meu joelho porque eu perdi a direção, eu não sei mais para onde ir. Uma lesão no meu estômago porque eu não consigo digerir aquilo que me foi dito. Talvez por algum motivo eu deixe de escutar porque eu não quero mais ouvir aquilo que está sendo dito. Está entrando, mas não está me fazendo bem. E quando eu tenho essas respostas, são respostas que vêm de conflitos, e conflitos podem ser solucionados. E quando eu soluciono um conflito, um câncer pode sumir, a visão pode voltar, a audição pode voltar, sim. Essa é a essência da medicina germânica. A gente vai tratar doença na medicina tradicional. Agora, na medicina germânica, a gente vai tratar você. Você que está aí do outro lado me ouvindo. Você que tem aquela expectativa e a esperança de que realmente esse mundo é perfeição. E é isso que a medicina diz. É perfeito. Exatamente aquele Deus que a gente sempre quis acreditar, aquele Deus que nunca punia, aquele Deus que nunca julgou, dizendo que a gente ia parar lá no inferno. Existe sim essa criação perfeita, não só do todo, mas de tudo que compõe o todo. E isso me deixa muito animada de falar, porque traz assim a possibilidade para muitas pessoas terem a sua saúde de volta. É algo assim, deixa a gente agitado, porque assim, quantas pessoas hoje estão na expectativa de uma cura? Quantas pessoas hoje se acham desenganadas pelos médicos? Até mesmo porque quando você é diagnosticado com uma doença, você acaba criando uma outra por conta do impacto de saber, por conta do impacto da notícia. E isso vem fazendo com que a gente adoeça muito. A gente viu isso aí no período do Covid, as pessoas estavam morrendo não por conta do vírus, as pessoas estavam morrendo por conta do medo. A maioria das pessoas morreram por problemas respiratório. E o problema respiratório, ele fala de quê, gente? Ele fala exatamente disso. Medo. Quando eu estou com medo, vai atacar o meu pulmão. Então assim, vale levantar a questão, vale vocês sim se permitirem conhecer, jogar aí na internet, procurar saber como é que funciona essa medicina e não descartar de vez, para que vocês possam sim ter uma nova possibilidade, assim como eu tive, assim como hoje eu tive meu conflito intelectual resolvido. Eu tenho que me policiar muito, porque eu sou uma pessoa realmente que quero resolver tudo aqui na cabeça. Eu sou muito racional, eu me cobro demais, eu me exijo demais. O tempo que eu passo estudando é coisa imensurável e que me deixa num estado de alegria muito grande. Só que essa exigência toda acaba cobrando muito de mim, exigindo muito da minha cabeça. E é onde que manifesta a dor. A minha cabeça explode porque eu não consegui resolver, eu não consegui atender a demanda que foi feita para mim. Eu não consegui resolver o problema
que colocaram para mim. Então, assim, gente, olhei para as minhas mãos agora e eu tô com 2 clientes, né, que estão resolvendo problemas de reumatismo na mão. Simplesmente a história de vida delas, durante anos, elas tiveram que controlar, manter sobre a rédea, ter o domínio. E quando eu perco isso, a minha mão simplesmente entende que eu estou com a minha mão enfraquecida. Eu não estou tendo mais o controle, eu não estou tendo mais o domínio. E o que acontece, gente? O conflito de autodesvalorização e de impotência vem com tudo. E essa mão, ela começa a necrosar, ela começa a ter tendinite, os ligamentos começam a dar problema, tudo porque a gente tem um conflito de impotência e um conflito de autodesvalorização. Pensem na estrutura óssea. Toda vez que vocês estiverem, eu estou começando só um pouquinho a dar uma aulinha para vocês a respeito do que vai ter lá no workshop, gente. Tá lá no link da bio, é só clicar lá, já vai cair direto lá no WhatsApp. Pensem, musculatura esquelética. Toda vez que eu tiver com problema na minha parte óssea, eu estou falando de conflito de autodesvalorização e impotência. Algo que eu não consegui fazer, algo que eu desejava fazer, como eu falei lá do joelho, eu estou sem direção, de repente meu pé, o meu braço, quando eu não faço o movimento que eu desejo de abraçar, de trazer para perto ou afastar de mim, esse braço ele vai criar uma bursite, porque eu estou indo contra o que o meu instinto está dizendo e pedindo para que eu faça. Então é mais ou menos por aí, deixei mais ou menos um pouquinho do que será a nossa aula. Mas prestem atenção, o mais importante de tudo isso é vocês aprenderem a ter domínio das emoções de vocês. E para ter domínio das emoções é necessário que vocês se conheçam e se conheçam muito bem. Passem, vou dar a dica mais uma vez, passem a se perguntar, passem a entender o que você está sentindo. Pergunta em determinado momento do dia, o que é isso que eu estou sentindo? Muitas vezes a sua mão, o reflexo no seu pé, em alguma parte do seu corpo, pode estar dizendo para você que algo você deixou de ver, você deixou de olhar com amor, com carinho e não consegue depois olhar com o cuidado que poderia olhar, depois que a coisa vai ficando um tanto mais complicada. A gente tem sim que ter o nosso momento. A correria do dia a dia exige, sim. A gente tem muitas obrigações para fazer, sim. Mas quando a gente passa a ter o hábito de fazer isso, isso se torna automático. Eu estou falando para vocês porque eu consegui. E se eu conseguir, todos vocês que estão aí me ouvindo do outro lado, vocês também conseguem. E quando eu consigo dominar as minhas emoções, eu vou ter muito menos conflito biológico na minha vida. E se eu vou ter muito menos conflito biológico na minha vida, o que eu tenho como presente? Saúde. Eu me conheço. Eu não vou mais receber uma notícia, um impacto de uma situação que ocorreu da mesma forma que eu receberia se eu não tivesse feito esse trabalho interno de autoconhecimento, de olhar para dentro e saber que, sim, eu hoje conheço o meu emocional. Eu não preciso estar explodindo por tudo e por qualquer coisa. A minha vida, sim, tem um controle. Eu sei quando eu estou com raiva, quando eu estou alegre, quando eu estou triste ou quando eu estou com ojeriza de alguma coisa. E tenho sim que trabalhar isso dentro de mim. Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Nunca é o outro, sempre sou eu, sempre é você. Nunca esqueça disso. E eu vou estar falando sobre isso também no workshop para que a gente entenda que o outro, ele só vem mostrar aquilo que o externo
está querendo me dizer. O outro só me entrega aquilo que eu solicito. O outro é apenas um instrumento de bondade na minha vida, me entregando exatamente aquilo que eu estou pedindo. O meu campo energético solicita e a bondade do outro me entrega. Assim como eu só vou entregar aquilo que está sendo solicitado a mim. Esse ponto de vista é um dos mais importantes para que a gente possa manter o nosso emocional em equilíbrio e manter-se longe de enfermidades. Programas especiais deflagrados a partir de impactos. Notícias inesperadas, vindas de uma forma totalmente abrupta, aonde eu não sei lidar com as minhas emoções. Meu corpo biológico vai responder criando algum programa especial. O que é o programa especial? Uma sobrevida, uma condição que o meu corpo me dá para eu resolver a situação. Só isso. E quando eu resolvo a situação, meu corpo volta para o programa normal e eu volto a ter aquilo que a gente chama de saúde. Obrigada, mãe. Agradeço a Deus por você fazer parte da minha vida. Eu que agradeço a todos vocês que estão aqui. Eu me sinto lisonjeada por vocês estarem aqui comigo, por eu poder compartilhar de informações que eu ganhei ao longo do tempo, por poder compartilhar com vocês informações grandiosas que podem tirar vocês de muitos conflitos. Informações essas que me colocam hoje num posicionamento de entrega espiritual, entrega emocional, entrega mental. Eu estou aqui por vocês e para vocês, mas antes de tudo e qualquer coisa, a gente tem que estar para a gente e pela gente. Aqui eu estou me doando. Quando eu me preencho, eu consigo doar para vocês. Quando eu me preencho com aquilo que o meu ser solicita, hoje eu sei muito bem a medida para que não haja mais esse conflito intelectual, para que eu queira ter um absurdo de informações e não conseguir dar conta na cabeça e a minha cabeça explodir. Eu simplesmente fico maravilhada, numa sensação realmente de dizer muito obrigada a todos vocês. Agradeço ao Criador que me deu tudo isso, todas as experiências que eu vivi para hoje chegar aqui e estar de coração aberto dizendo para vocês: sim, é possível. É possível sair de qualquer situação. Não existe aquela situação onde não se resolva. E eu digo para vocês, até mesmo aquilo que se chama de morte do corpo físico é solucionado para quem acredita que em outras vidas. E eu tô aqui feliz da vida por estar aqui com vocês. Agradeço a todos vocês, sim. E olha só, vou deixar um recado aqui para vocês, porque às vezes as pessoas ficam meio que constrangidas de mandar perguntas nos directs, podem mandar sim. Agora o meu WhatsApp tá lá na bio, vocês podem mandar por lá também. No meu site, Márcia Bolivar, também tem lá onde mandar perguntas para mim. Me acompanhe, eu vou estar deixando muitos vídeos com explicações mais curtas. Na live a gente tem, a gente acaba estendendo mais, mas talvez o conteúdo mais curto e colocado aos poucos, vamos dizer assim, não com um conhecimento tão denso, vocês talvez consigam ter a compreensão de tudo que eu estou falando e trazendo, porque eu sei que são coisas muito novas, ainda mais para as pessoas que não vinham no mundo da terapia. Hoje eu tenho pessoas que assistem as minhas lives, mas que já me conhecem de uma longa caminhada e que conseguem alcançar aquilo que eu estou falando. Então, assim,
Sábado vai ser uma oportunidade única de vocês estarem tirando todas as dúvidas, perguntando tudo aquilo que vocês ainda ficam meio que não estou entendendo, Márcia. Eu sei, porque é difícil muitas vezes. Mas vamos lá, a gente vai continuar, eu vou continuar colocando conteúdo, me sigam, já tem meu canal lá no YouTube, tá bom? E toda quinta-feira eu vou estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, que é o que de melhor eu sei fazer na minha vida. Um beijo, obrigada e a hora que quiserem, tá? Mandem perguntas que eu serei, assim, totalmente solícita em responder. Fiquem em paz.